Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Francis Borges. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está interessado em passar no processo seletivo da Escola Firjan Senai SESI. Acompanhe aqui conosco toda a correção da prova de matemática. Todo o material que aparece no vídeo também está aqui. Mas também tem um bônus nesse vídeo. Clica aqui nesse card. Se você vai estudar conosco na Firjan SESI aqui de Nova Friburgo, veja o vídeo feito pela nossa aluna Lohane, do terceiro ano em 2022, e acompanhe nossos espaços aqui. Estamos aguardando vocês. Vamos lá? Fala, galerinha, tudo bem? Mais uma vez aqui um vídeo da correção de prova. Vocês têm acompanhado as provas anteriores. Nesse vídeo você vai ver a correção da prova comentada em relação à parte de matemática. A ideia desse vídeo é ser mais breve que os anos anteriores, tá? Então não estou fazendo com o aluno, é eu e você somente. Vou estar passando a questão, vou estar dando algumas dicas, tá bom? Mas sem mais demora, vamos lá para a prova. Então, beleza. Nossa prova da Firjan Senai SESI, essa aqui foi a prova que foi aplicada no dia 4 de dezembro de 2021, tá? A prova tem um gabarito comentado, essa daqui. Então, eu separei, nesse vídeo vai ter descrição de todas as provas anteriores e também essa prova que foi editada por mim, para que você, de certa forma, possa fazer ela, né, imprimir, de modo geral, simular como fosse a aplicação da prova. Então, eu retirei as respostas. Quando você vai no site, tá a marcação lá de cada resposta, fica mais difícil para estudar. E aqui, essa prova aqui em especial, ela tem um gabarito comentado de matemática, porque as questões vão vir a questão e vai vir um print de como ela é feito passo a passo, tá? De modo geral, aqui, a primeira parte do caderno vai estar falando as questões, de que número, qual matéria. Então, não vai mudar para esse ano, provavelmente vai começar com língua portuguesa, tá? E depois já vai entrar as questões de matemática. É muito importante que você tenha a observar a questão que você precisa pular, tá? Tem questões que você vai dar um pouco mais de trabalho, então é interessante que você pule essa questão, tá? Por exemplo, a questão 16 tem um pouquinho de conta e às vezes muitos alunos ficam com dúvida nela. Então, a questão que talvez eu pularia, porque tem questões que é basicamente você ler o texto, tem questões que é só para você fazer uma subtração, divisão. Então, essa prova em relação aos anos anteriores, eu achei uma prova mais fácil, beleza? Vamos lá para a questão 16. O trecho cita que cerca de 100 bilhões de seres humanos marcaram presença humana na Terra em um período de 50 mil anos. Se a quantidade de nascimento fosse exatamente a mesma todos os dias nos últimos 50 mil anos, quantos bebês teriam nascido por dia, aproximadamente? Aí ele pede para você considerar um ano como 305 dias. Então, se ele deu essa informação, você vai usar essa informação, galera. Então, li a questão, tá, França? Eu não entendi muito bem ainda. Li novamente, mas basicamente ele falou a quantidade de pessoas que passaram pela Terra, pronto, 100 bilhões. Então, você tem que entender que 100 bilhões, essa palavra bilhões é 10 à nona, tá? Ou seja, 9 zeros. Mil, milhão, bilhão. Beleza? Depois ele fala que isso foi no período de 50 mil anos. Então, já deu um valor para você. Então, se ele quer saber o nascimento por dia, a primeira conta que a gente vai fazer é uma multiplicação. Mais uma dica para você. Não precisa multiplicar com esse monte de zero. 50 mil é 5 vezes 10 mil. Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 5 e depois acrescentei 4 zeros. E aí encontramos esse valor. Lembrando, mil, milhão. Tá? Então, 18 milhões, 250 mil dias. Só que esse é o total de dias em 50 mil anos. E ele deu aquele total para a gente, certo? Ele quer o nascimento por dia. Então, vou pegar o total de 100 bilhões. Olha aqui, 100 bilhões, ou seja, mil, milhão, bilhões. Vou colocar em relação a esse 100 e vou fazer minha divisão, tá? De 100 bilhões para o nosso 18 milhões, 250 mil dias. Posso cancelar os zeros aqui de um lado e do outro, divisão básica. E aí observe o seguinte, você achou esse número e sai correndo, achei uma resposta aproximadamente. Vai lá e marca 2 milhões. Não, lê com calma. Observa que tem que usar todos os valores se for necessário na questão, tá? Foi basicamente o que eu fiz aqui. Então eu usei também as opções como critério de resposta para mim. Como, Francis? Bom, eu tenho esse número aqui, 1825, para dividir por, vamos ver qual foi o novo número agora, Você tem aqui, 1000, você tem aqui, milhão, ou seja, 10 milhões para dividir por 1825. Bom, se esse cara fosse 20 mil, exemplo, ou no caso aqui, como está a quantitativa aqui, 2.000 por 100, seria algo próximo de 5. Então, vou colocar o número 5 para testar. E por que você colocou o número 5, França, nessa divisão? Porque eu sei aqui está próximo de... Tem várias opções que começam com 5. Então, vou fazer a minha divisão aí. Fiz a divisão, beleza, divisão simples. E ainda vamos encontrar 5.479. Ou seja, aproximadamente 5.480. Letra D. Beleza? Vamos para o 17 agora?
Questão 17. Outro texto dessa mesma reportagem diz: uma parcela de apenas 0,5% do DNA dos humanos é distinto entre as pessoas e seria responsável pela infinidade de diferenças que vemos, mas tão pouco seria o suficiente para explicar todas as variações que encontramos. Na teoria, sim, e muito. Nosso genoma contém cerca de 3,2 bilhões de letras de código de DNA. Então, com base nesse trecho, podemos afirmar que a parcela do DNA humano, que é distinta entre as pessoas, contém cerca de... Então, vamos lá. Ele deu várias informações para a gente. Uma delas, ele falou o quantitativo de letras de código total. E falou que apenas 0,5% seria distinto. Francis, então é isso. Ele quer 0,5% de 3,2 bilhões. Lembrando novamente que bilhões, 10 a nona. Tá? Então, você fazendo, de certa forma, o número com vírgula, 3,2, com 10 a nona, você vai ter lá de novo, ó, 1000, milhão, bilhão. Então, observa que eu desloquei a vírgula. Então, esse 2 veio para essa casa aqui. Tudo bem? 0,5%. O símbolo de porcentagem é uma representação. Então, é esse número dividido por 100. Então, você faria 0,05 vezes esse número que está aqui, certo? E encontraria 16 milhões. Tá, Francis, fiz a conta. Observa, muito número com vírgula. Vai ter outras questões assim também. Mas tem uma outra forma de fazer, que é igual eu ensino meus alunos no sexto ano, beleza? Você concorda que 100% seria o total? 10% é a décima parte disso. Então, dividiria por 10, ou seja, dá uma vírgula, ou tirar um zero. 1%, eu tiraria 2 zeros. Então, você concorda que 0,5% é metade de 1%? Então, basta eu tirar 2 zeros e dividir por 2. Foi mais rápido a conta assim, né? Bom, depende da forma que você acha encara mais fácil. Eu acho assim que seria mais fácil de fazer e mais rápido do que talvez multiplicar. Beleza? Vamos lá para o próximo. Questão 18 e 19 gerou confusão nessa prova. Circunferência, galera, a gente um pouco meio assim, né? Mas vamos lá. Entre as inúmeras utilidades do pensamento matemático está a forma lógica e objetiva de organizar dados e de se traçar meios de comparação entre eles. Uma vez estabelecidos os critérios de comparação, podemos tomar decisões mais assertivas seguindo-os. Uma pizzaria está lançando uma promoção e pelo valor de R$ 39,90 você pode escolher entre comprar uma pizza circular de 45 centímetros de diâmetro ou comprar duas pizzas circulares de 30 centímetros de diâmetro. Beleza? Como o nosso gabarito ele é comentado, a resposta já vai estar aqui em seguida. Mas vamos lá. 18. Um cliente com muita fome deseja saber qual das opções permitirá comer mais pizza pelo valor de R$ 39,90. Então você pensa assim, poxa, duas de 30 ou comer muito mais que uma de 45. Cuidado. É uma questão de área de circunferência. Então você tem que levar em consideração as áreas, mesmo que a diferença seja pequena. Tá bom? Então, fazendo um cálculo aí, uma questão de circunferência, nós temos o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é uma corda especial que passa pelo centro. O que é corda, França? Corda é um segmento de reta que intercepta a circunferência. Se tiver interceptar num ponto, ele vai ser uma corda tangencial. Se seccionar em dois pontos, vai ser uma corda secante. E existe uma corda secante especial que passa pelo centro. Tem o nome do diâmetro. Beleza? Então, nós temos aí, ó, no centro a borda nós chamamos de raio. Então, pela definição da área da circunferência, πr ao quadrado, o diâmetro é 2 vezes o R vai ser o diâmetro sobre 2. Eu sei que isso aí você já sabia. Ótimo. E aí nós fizemos o cálculo, usando o raio 22,5, multiplicou um pelo outro, porque πr ao quadrado, não precisa trocar o π, galera. Até esqueci de colocar aqui no cantinho, ó. Não precisa trocar o π, deixa o π quieto aí. Não precisa multiplicar o 3,14, você precisa encontrar uma área. E você vai comparar valores, beleza? Então não tem problema. A pizza menor é 30 centímetros, o mesmo raciocínio, tá? O raio aqui agora vai ser 15, 15 ao quadrado vezes 25. Só que cuidado, são duas pizzas de 30. Então, multiplicando esse valor por 2, eu vou encontrar 450 pi centímetros ao quadrado. Só que a borda de 45 centímetros ainda é maior. Então, a opção correta, letra A. Muita gente deve ter errado essa questão, né? Eu também acharia, sem fazer os cálculos, que duas de 30 eu comeria mais. A próxima questão 19, ele está falando da borda. Então, ele quer o comprimento da circunferência. Ó, um cliente com menos fome, mas que adora comer a borda da pizza, deseja saber qual das opções permitirá comer mais borda, pelo valor de R$ 39,90. Então, aí nós fizemos o quê? O comprimento da circunferência, que é 2πr. É interessante você observar de onde vem a ideia do π. Ah, π é 3,14, mas o que é π? Π ele vai ser sempre o comprimento da circunferência dividida pelo seu diâmetro, ou seja, comprimento da circunferência em razão do seu diâmetro, tá? Dá sempre esse valor constante, 3,14, 15, 9, por aí vai. Beleza, galera? Então, isso aí que é o π. Vamos lá.
Então, o comprimento da circunferência, 2π é. Então, nós sabemos que, na verdade, 2π seria o diâmetro. Eu posso pensar também em diâmetro vezes o π. Então, eu peguei 45 centímetros. 45 centímetros de π, né? Que seria o comprimento da maior. E da menor seria 30 centímetros. 30π centímetros. Como são duas, vai dar 60. Aí você é um inverso da outra. Se eu quero comer mais borda, eu pediria 2 pizzas de 30. Letra B. Beleza, pessoal? Vamos dar prosseguimento? Continua curtindo aí conosco. Se você está curtindo esse vídeo, não deixe de deixar o seu like, seguir o canal e enviar para aquele colega que está precisando dessa prova também, valeu? Vamos acompanhar as resoluções aí. Vamos lá, nossa questão 20 então? Cada uma das afirmativas a seguir contém duas afirmativas matemáticas. Ah, Fran, se você pulou a trechinho. O trechinho é só para fundamentar a questão, não que seja importante, até porque torna a prova até mais agradável, né? Tem um textozinho assim, um quadrinho, né? Mas vamos lá. Cada uma das afirmativas a seguir contém duas afirmativas matemáticas. Em alguma delas, há apenas meia verdade. Ou seja, uma das afirmativas é verdadeira, enquanto a outra é falsa. Assinale a alternativa em que contém as duas afirmativas verdadeiras. Então vamos lá. De cara, você já tem aqui o produto notável, galera. Bem tranquilo isso aí, né? Matéria de 7º e 8º ano. Então, você tiver dúvida na hora lá, não lembro como é que faz. Faz essa multiplicação aqui distributiva e você vai encontrar a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Suponha que você não soubesse nada de porcentagem. Bom, galera, só sobrou duas opções para você marcar, né? C ou D. Aí já ficou muito fácil, muito tranquilo, certo? Só preciso saber quanto que é 40% de 50. Vamos lá, fazendo um cálculo de regra de 3. Outra forma de fazer a porcentagem. 100 é 50, 40 é x. Multiplicando cruzado, você vai encontrar 20. Poxa, Francisco, mas tem como fazer mais fácil ainda? Tem. Vamos lá. Dei dois exemplos aqui, tá? Então, eu quero 40%. Seria 10, 10, 10, 10. Se eu tenho 50 sendo 100, ou seja, minhas duas mãos... Deixa eu fazer uma brincadeirinha com vocês aqui, que eu faço sempre com o meu 6º ano. Acho que vocês vão gostar. Vamos lá? Então, observa aqui comigo, ó. Eu tenho minhas duas mãos custam 50 reais. E ao mesmo tempo é o total, 100%. Então, quando eu virar aqui para frente, é o valor. Quando eu virar a palma da minha mão, é a porcentagem. Beleza? De novo, ó, as duas mãos custam 50 reais. 100%. Foi? Tá. Então, quanto que é uma mão? 50%. Sendo que minhas duas mãos são compostas por dedos. Então, cada dedo seria 10%. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100%. Beleza? Então, se as duas mãos custam 50 reais, uma mão é 25. Beleza? Quanto que é um dedo? Isso aí, 5 reais. Então, 50 é 100, 10% é 5. Se ele pediu pra gente 40%, 1, 2, 3, 4. Tabuada do 5. 4 vezes 5, 20. Quer mais um exemplo? Minhas duas mãos custam 80 reais. Quanto que é uma mão? 40. 50%. Então, 50% de 80 é 40. Se eu te pedisse 25%, 25% seria 2 dedos e meio, certo? Cada dedo não é 8? 8 com 8, 16. Então, 25% de 80 reais, quem é a metade de 8? 4. 16 com 4, 20. Beleza? É só uma brincadeira aí para vocês pensarem um pouco. Vamos voltar lá para a nossa prova. Vamos lá. Então, aí, letra D, tá? É a opção correta, que vai ter 40% de 50 é igual a 20 reais. Ou 20 o valor. Próxima questão. Essa questão aqui é uma questão que tem um texto maior. Então, gera um pouco de cansaço, é normal, mas é importante pegar todas as informações que estão ali. Algumas questões traz essas informações no texto de volta para o enunciado, isso ajuda, mas nem sempre isso acontece, tá bom? Questão 21. Qual a diferença entre os números de carros eletrificados e emplacados no Brasil em 2020 e 2019? Gente, essa questão aí foi tranquilinha. Por isso que é importante pular, tá? Pular opções é para isso. Olha, uma subtração de 19.745 por 11.858, que é a diferença de 2020 para 2019. Então, a diferença de 7.887. Beleza? 7.887, letra E. Finalizamos a questão aqui, 21. Simples assim, viu? Próxima questão, questão 22. Né? Considere dois veículos que custem 60 mil. Um com motor a combustão e um híbrido.
considerando os percentuais apontados no texto, qual o valor do IPI pago em cada um deles? Vamos lá. Então, ele deu as opções para a gente. Então, informação retirada do texto. Já botei aqui direto para vocês. O veículo custa 60 mil. Ele fala que o IPI, o imposto para o produto, né, de certa forma, a combustão é 7% e do híbrido, 15%. Então, eu peguei o valor do carro, 60 mil, é 100%. X seria 7%. Aqui, Francis, você não colocou 0,07. Observa. Eu já estou levando em consideração a representação aqui com 100 em cima. Então, depois eu vou dividir por 100. Tá? Existe uma outra forma de fazer, igual eu expliquei a ideia da porcentagem. Então, multiplicação cruzada aqui. Por que cruzada? Porque isso aqui é uma proporção. Então, 60 mil está para X, como 100 está para 7. Tem uma relação de igualdade aqui. Quem está embaixo passa para o outro lado dividindo. E quem aqui está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Uma dica. Sempre que tiver uma letra, comece por ela. Tá? O aluno tem facilidade de enxergar a letra do lado esquerdo, mas é uma relação de igualdade, tanto faz. Beleza? Então vamos seguir. 100x é igual a 7 vezes 60 mil. 7 vezes 60 mil vai dar 420 mil, dividido por 100, 4.200. Aí você vai começar a olhar as opções. Oba! Mas aqui também tem 4.200. Bom, eu já fiz o cálculo da combustão. Já poderia marcar e ir embora para outra questão. Mas vamos fazer isso em cargo de consciência, quanto que é 15%. Só que esse 15%, vou fazer cálculo não. Vamos fazer na mão? Vamos fazer na mão. Beleza? O carro custa quanto? 60 mil. 60 mil é a minha mão toda. 100%. Quanto que é um dedo? Perfeito. 6 mil. Ele não quer 15%? Vou virar a mão. Representação. 10 com 5. Metade do dedo. Se um dedo é 6, quanto que é metade de 6? 3. 6 com 3, 9. Acabou. Não, Francis, eu quero fazer a conta. Sem problema algum. Vamos lá. Então aqui você também vai ter a conta. Ó. 60 mil, 100, x é 15. Francis, eu prefiro fazer a conta que eu tenho segurança, sem problema algum, mas eu quero te ensinar a você fazer o cálculo mais rápido, tá? 15 vezes 60, você vai encontrar 900 mil. 900 mil dividido por 100, 9 mil. Beleza. A outra forma de fazer foi essa que eu expliquei para vocês aqui. Usando a ideia de 100%, 60, 10%, 6, 1%, 600 reais. Então, eu faria 600 reais vezes 7, encontraria os 7.200. Perdão. 15% é 10 mais 5, foi o que eu expliquei agora na mão para vocês. 6 mil, 5 vezes 600, seria um valor de 1%. Daria na mesma, 9 mil. Fechou? Próxima questão, galera. Vamos lá, rapidinho. Questão 23. O texto indica o rendimento médio dos carros normais com motor a combustão, 12 km de combustível, e o rendimento médio dos carros híbridos, 25 km de combustível. Considerando esses valores apresentados no texto, um carro híbrido poderia rodar até quantos quilômetros a mais que um carro a combustão se ambos fossem abastecidos com 30 litros de combustível? Essa questão daria um pouquinho mais de trabalho de cálculo, de interpretação, mas também não é nada assim muito fora do normal. Vamos lá? Ele deu para a gente o valor do motor a combustão. Ele falou que é 12 km por litro. Esse por aqui do lado é uma divisão, tá, ó, galera? Quilômetros por litro, tá? E o que mais que ele falou? Que o motor a híbrido é 25 km por litro, beleza? Faz uma regra de 3, galera. Então, a cada 1 litro, eu ando 12 km. Quanto que seria 30 litros? Bom, multiplicação direta. Poderia multiplicar direto. 30 vezes 12, 360, que eu chamei de X1. Seria o valor, nosso primeiro valor aqui. Quantos quilômetros andaria um tanque com 30 litros? Agora, em relação ao carro híbrido, certo? Seria 30 vezes 25, raciocínio é o mesmo. Se você quiser montar uma regra de 3 e cancelar quem é igual, você pode fazer isso, tá? Isso te facilita no final da resposta, porque só vai sobrar aquele que ele quer. No caso aqui, os quilômetros. 750 km. Eu não coloquei aqui no meu gabarito comentado. Você está tendo essa prova aí no link, é só acessar a descrição do vídeo. Tem um link para você baixar do Drive e vai ter essa prova para você também estudar depois, beleza? Então, como ele quer a diferença de um para o outro, ou seja, quem faz mais, quanto um faz mais em relação ao outro, você vai subtrair 750, 360 e vai encontrar 390. Observe o seguinte, que nas opções você acha o 750 e você também acha o 360. Muito cuidado na prova, leia a questão. Fez a conta, volta. Então, assim, procura ter paciência e calma nessa hora. Apesar que você vai ter de 3 a 5 minutos para cada questão, mas tem questão que é simples. Tem questão que vai demorar um pouco mais, beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 24. Ainda está usando a ideia do texto inicial lá, tá? O texto indica que em 2019 para 2020 houve um aumento de 66,5% nos emplacamentos de veículos eletrificados.
Se o mesmo percentual de aumento for mantido de 2020 para 2021, quantos carros eletrificados serão emplacados aproximadamente neste ano? Essa questão gerou um pouco de confusão, ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá, em relação às outras. Por quê, Francis? Vamos lá. Porque tem uma interpretação aqui no meio. Se o aluno não somar esse percentual a mais, ele vai marcar errado. Vamos lá? Veículos eletrificados em 2020 foi esse valor que está lá no texto, 19.745. Então eu vou tirar esse acréscimo, né? Eu vou colocar esse acréscimo de 66,5%. Vou fazer minha regra de 3. 100% é esse valor, 66,5, x, que eu não sei, desconheço. Montando a nossa regra de 3 aqui, tá? Nós vamos encontrar, olha que número ruim de trabalhar a conta, né? Mas é uma multiplicação mesmo, tá? Vai ter muito isso na conta, então teste isso em casa, faz essas continhas, pede para o pai ou a mãe chutar o número para você multiplicar, que isso vai ajudar bastante você no processo seletivo. Não existe calculador no dia da prova, então tem que treinar, até mesmo tempo para você executar as operações. Por isso que tabuada aqui, galera, fundamental. Vamos fazendo a multiplicação, dividindo por 100, encontra aproximadamente, né, 13.130. Seria quantitativo, então é um número inteiro, tá? Atual, 19.645, eu inverti a ordem aqui, tá? Mais o percentual, daria 32.865. Beleza, Francis, mas tá, como é que seria mais forma mais fácil de fazer essa questão? Bom, eu faria mentalmente. Como, Francis? Mentalmente também nem tanto, mas vamos lá. 105,5 desse valor, esse aqui é meu 100%. Então 10% dele andaria uma casa, ou seja, uma vírgula só. 1% andaria duas casas, foi o que eu fiz aqui. Como eu quero 66,5, é 6 vezes 10%, mais 1% sobre 2, que é esse meio, eu tinha esquecido de colocar esse 6% aqui. Enfim, eu faria três contas distintas. Eu pegaria esse número, vamos lá, colocaria uma vírgula, multiplicaria por 6, seria 60, somaria esse valor, né, que eu multipliquei por 6, tanto aqui o 60%, ó, vamos lá, então seria 6 vezes 10%, mais 6 vezes 1%, mais 0,5%, que dá esse número aqui, beleza? Também encontraria a mesma resposta. França, prefiro multiplicar aqui. Beleza, galera? Estou explicando uma outra maneira de fazer, tá bom? Próxima questão, questão 25. O preço médio do litro de gasolina no posto do Rio de Janeiro, em outubro de 2021, é de R$ 6,912. Aí colocou entre parênteses para explicar. Os postos de gasolina têm o costume de usar 3 dígitos decimais nos preços, tá? Para ganhar mais dinheiro, né, criança? Sabe como é que é, né? Considerando esse preço médio, quanto custaria para percorrer um total de 300 km em um carro comum a combustão? Com rendimento, olha só, ele trouxe novamente a informação para você lá do texto. Geralmente não traz, tá? Ele poderia só ter falado. Então é importante você frisar e prestar atenção nisso aí. E um carro híbrido com 25 km por litro de gasolina, conforme nos indica o texto. Beleza? Então o que nós falamos lá? Ele disse o valor do preço do litro. Beleza? E ele quer saber quanto que rodaria um carro de 300 km. Lembrando que a cada 12 km eu gasto 1 litro. Então vou pegar essa quantidade de quilômetro e dividir pela quantidade de quilômetro-litro. Que no caso seria 300 dividido por 12, eu encontro 25. 25 seria o total de litros necessário para ele percorrer essa quantidade de quilômetros. Então 1 litro vale esse valor. Então vou pegar esse cara e multiplicar por 25. Eu vou encontrar um número. Como aqui é 300 por 12, eu acho 25, a outra divisão nem precisava ser feita. 300 por 25 vai dar 12, que é o inverso do outro. Então 12 vezes esse valor, eu encontro esse 82,94. Nas opções, você vai ter opções parecidas. Então você começa a observar também os números que estão aparecendo. Pega as opções a seu favor e vê se está encontrando algo parecido. E ali você preste bastante atenção na hora de marcar para não dar bobeira. Tá bom? Questão 26. Mais uma tirinha pra gente. E ele fala o seguinte. Vamos ler a tirinha dessa vez, né? Com 200 bolas de neve à minha disposição, eu não tenho opositores. Minha vontade é a lei. Eu sou onipotente. É o Calvin, né? Aí ele viu que não chegou ninguém. Que saco. Vou tacar a bolinha em quem? Ninguém, né? Suponha que Calvin possa acertar uma em cada 4 bolas de neve que ele arremesse. Quantas pessoas ele acertaria se jogasse todo o seu estoque? Bom, ele fala que tem quantas bolinhas aqui? 200. Beleza? Então essa informação estava na tirinha e era muito importante. Então ele acerta 1 em cada 4. Galera, lembra daquele conteúdo lá do 6º ano, do 5º ano? Desenhar os quadradinhos? Isso aqui é meu total, 100%. Posso pensar assim também. Então 100% seria minhas 200 bolas.
Ele acerta 1 em cada 4 bolas. Então, é 1/4 do total, velho. Ou seja, você vai dividir por 4. Brincadeira, né? Mas é isso mesmo. Olha só que questão mais simples de fazer. E você perdendo muito tempo lá em cima. Pule as questões. Não se preocupe em ter que voltar na prova. Isso faz parte do processo, tá? Questão 27. Entediado porque nenhum de seus amigos quis brincar com as bolas de neve, Calvin percebeu que era mais inteligente procurar uma forma de socializar com os colegas em vez de atirar neles, mesmo que fosse de brincadeira. Para isso, decidiu usar toda a água contida nas bolas de neve para fazer uma deliciosa limonada e dividi-las com seus amigos. Ele percebeu que poderia fazer uma jarra cheia de limonada, derretendo 18 bolas de neve. Nessas circunstâncias, quantas jarras de limonada Calvin seria capaz de produzir? Vamos lá? Então, como é que seria o raciocínio dessa questão? Bom, você tem 200 bolas, a cada 18 bolinhas. Quem está acostumado a dividir com um pauzinho, né? Lembra disso? Vocês lembram, né? Vocês fazem até hoje, né? Sei que faz. Então, vai ter os 200 pauzinhos, você vai tirar cada 18 aqui, suponha que tem 18 aqui. Seria uma limonada, uma jarra. Então, é uma divisão, ou seja, 200 por 18 dá 11,111, né? Pode ser um tracinho aqui em cima aqui para dizer que é uma dízima periódica repetida. Então, letra C, ou seja, um pouco mais de 11 jarras de limonada. Beleza, criança? Olha só, outra questão mais tranquila. Que você é importante, eu vou sempre frisar isso, é importante que você pule questões se sentir dificuldade. Ah, Francis, pulei a prova toda, não interessa. Você pulou, no final acertou uma, você vai ganhar essa confiança para fazer e retornar e fazer as outras. Vamos lá para o finalzinho da prova, estamos chegando no final desse vídeo aqui. Questão 28, tá? Traz um texto importante, umas informações, e coloca o seguinte, hectare. Aí já começou a questão da régua métrica. Lembra? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Vai usar aqui. Hectare é uma unidade de medida bastante comum em contextos relacionados à agronomia. Cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Ou seja, um quadrado de 100 de lado. Então, 100 vezes 100 dá 10 mil. Olha só que legal. Se eu fizer uma raiz quadrada aqui, então... Isso mesmo. Raiz quadrada como se fosse aqui, ó, a hipotenusa, ó, desse cateto, essa linha aqui, certo? Isso aí. Então, quer dizer, Francis, que 10 vezes 10 te dá 100, concorda? E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, se eu tenho 2 zeros aqui dentro, eu vou separar um zero para cada um. Logo, se eu quero a raiz quadrada de 10 mil, seria 100 vezes 100. Por que você está falando isso aqui agora, Francis? Porque a questão só precisava que você soubesse disso. Quer ver? Vamos lá. De acordo com o texto, os dados do texto, a área plantada com soja no Brasil equivale a quantos quadrados como esse? Aí você fala assim, divisão, área, não sei. Gente, era só ler o texto. Olha só. O Brasil já possui uma área de 36 milhões de hectares com plantação de soja. Aí eu coloquei aqui, ó, não há necessidade de cálculo, resultado tirado do teto. Eu acho que foi do teto mesmo, porque quem criou essa questão estava querendo ajudar muita gente no processo seletivo. Questão bônus, tá? Então é só ler. 29. Se toda a área plantada com soja no Brasil fosse alocada em um único grande quadrado, qual seria o tamanho da diagonal? Bom, ele já deu para você que é uma área de um quadrado. Eu fiz até uma revisãozinha aqui para você, tá? Diagonal, porque vai servir para a próxima questão, tá? Então, tenta imaginar que você tem um quadrado, você vai dividir a diagonal, ou seja, a diagonal ela é um segmento não adjacente. O que quer dizer isso? Se eu tenho os vértices, né? Tem um vértice A, o vértice B, o vértice C. Você entende que o vértice C é adjacente ao B? Tem uma linha que liga entre eles. Agora, do A para o C não existe, então ele não é adjacente, certo? Então, nesse caso aqui, ó, é uma diagonal. Então, a diagonal é o quê? Se der o teorema de Pitágoras, você vai ter lado e lado, certo? Então, D ao quadrado é igual a L mais L ao quadrado. Esse L é o valor que eu vou te dar, um quadrado e lado são iguais, então se o quadro for 4, você vai botar 4 aqui ao quadrado. E quando você tirar 4 ao quadrado, vai dar 16, exemplo, raiz de 16 é 4. Então vai ser sempre isso, lado raiz de 2. Tá? Então essa é a fórmula diagonal. Não fica gravando a fórmula, entenda o conceito, porque se você esquecer a fórmula, você vai lembrar o conceito e vai conseguir resolver. Beleza? Então a área do quadrado aqui, vamos fazer aqui a conta? Então nós sabemos que a área total é 36 milhões. Aí o que eu fiz para resolver? Separei 36 do milhão, porque 36 vezes 1 milhão é 36 milhões. Mas por que você separou, Francis? Porque eu conheço a raiz de 36. Raiz de 36 é 6 vezes 6. E é 6. E esse milhão, Francis? Lembra que eu expliquei para vocês que cada zero é uma casa lá em cima? Então, ó, raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é
100. Tem quantos zeros aqui? 1, 2. 1, 2. Olha que a quantidade de zero aqui é par, não é? 6. Então, a cada zero que eu tirar, ó, 1. Perdão, aqui eu estou com 1 milhão, certo? 1 milhão vezes 1 milhão. Então, vamos lá, ó. Eu vou ter aqui, ó, 10 mil. Raiz de 10 mil eu vou tirar zero. Aqui é só um exemplo, tá? Desculpa. Então, 10 mil seria 2 zeros. 1 milhão vai ser o quê? 3 zeros. Então, vou ter aqui, ó, 0. Esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Eu quero dizer o seguinte, se eu tenho 4 zeros, eu vou ter que compor em 2 números com 2 zeros, ou seja, 100. Se eu tenho 6 zeros, eu vou ter que compor em 2 números com 3 zeros, como eu fiz aqui, 1000 vezes 1000. Logo, a raiz quadrada de 336 milhões e 6 mil. Ah, não, França, eu ia fatorar. Galera, não faça isso. Não faça isso. É um número muito grande. Estou fazendo com o mouse, tá, galera? Por isso que não fica muito legal. É um número muito grande para você fatorar. E vai demorar muito. Vai tomar o tempo da prova de vocês. Tá bom? Então vai mais uma dica aí. Vamos lá? Questão 30. Estamos chegando na finalização dessa prova aí, galera. Não se preocupa que depois vai ter da prova de ciência da natureza. Química, física, biologia. Também aqui. Vamos lá? Para se calcular a diagonal de um quadrado, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Aqui, pessoal, é uma questão de definição. Anos anteriores também teve isso. Então é importante, tá? É importante quando você lê a afirmativa e tentar fazer um exemplo para verificar, tá bom? Letra A. O lado de um quadrado tem valores iguais. Não, isso não é suficiente para você determinar o teorema de Pitágoras, tá? Não é suficiente para você aplicar o porquê do teorema de Pitágoras. Como eu coloquei aqui, não é pré-requisito para o teorema de Pitágoras. B é a opção correta. Os lados de um quadrado formam um ângulo reto. Então, o teorema de Pitágoras ele é aplicado no triângulo retângulo. Então, mas está falando de quadrado, Francis, mas sempre que você tem um quadrado e você traça uma diagonal dele, você vai ter um triângulo retângulo. No caso aqui, eu vou ter 2 triângulos pitagóricos com 2 triângulos retângulos. Beleza? Próximo. A diagonal de um quadrado, juntamente com seus lados, são sempre catetos de um triângulo retângulo. Será? Então, nem toda afirmação aqui é verdadeira que ele colocou pra gente. A letra C não é. Tá? Olha só o que ele fala na letra C. A diagonal de um quadrado, juntamente com seus lados, são sempre catetos de um triângulo retângulo. Não é verdade isso. Tá? Letra D. A diagonal de um quadrado é... tá. Isso só escrevi parte. É sempre equivalente ao dobro dos lados do quadrado. Mentira. Nós já vimos essa definição. Que a diagonal de um quadrado é sempre igual ao lado vezes raiz de 2. Beleza? Letra E. Não é possível calcular o valor da diagonal de um quadrado com o teorema de Pitágoras. Vimos que isso é mentira. Nós já fizemos esse valor. Certo? O quadrado é por lados iguais e o ângulo reto no interior. Logo, é possível aplicar o teorema de Pitágoras no triângulos, que aparece ao desenhar na diagonal. Desenhar ou traçar a diagonal. Beleza, galerinha? Finalizamos aqui. A parte ciência e natureza vem no próximo vídeo. Finalizamos aqui, tá? Mais uma correção dessa prova. Espero que vocês estudem, levem a sério, vai dar tudo certo. No início do vídeo aí, quando eu fiz aquela chamada, eu coloquei a escola, um vídeo da escola Fijan, SESI e Senai. Se você quer conhecer a estrutura, ver como é a escola, tiver mais alguma dúvida, põe aqui nos comentários que a gente responde, tá? No ano passado, uniforme, material, tudo isso é ofertado ao aluno de forma gratuita, porque você passa no processo seletivo. E que o aluno gasta, Fran? Deslocamento com passagem e alimentação, tá? Eu acho que no mais é isso. Qualquer coisa estou por aqui. Precisando, galera, é só falar, tá? Um abraço a todos aí e até a próxima. Fui!